Vamos retomar aqui os trabalhos, então, e passar agora para o nosso debate. Primeiramente, fazer a apresentação formal aqui da desembargadora Ângela Cury. Ela é desembargadora da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná. Ela é proveniente do Ministério Público, ingressou no cargo de desembargadora pelo 5º Constitucional desde 2005 e atua diretamente, então, assim como os outros desembargadores que já precederam, com responsabilidade civil diariamente. Ela que nos agracia aqui hoje com a sua presença. Queria primeiramente agradecer a sua participação. Antes de passar a palavra para a desembargadora, eu queria fazer 3 comentários que eu separei aqui dessa fala da professora Catherine hoje pela manhã. E a primeira coisa que eu destaquei é o quanto nos Estados Unidos há um destaque para a criatividade dos advogados, que é o que nós temos batido muito aqui, é o que eu priorizei na sexta-feira, e é o que nós temos tentado atuar sempre, que é partir dos advogados essa superação das dificuldades que nos são impostas, né? Então, ela deu ali o exemplo do tabelamento da dona de casa, que recebia um valor menor, mas os advogados conseguiram demonstrar o custo que seria para suprir as atividades que essa mulher realizaria em casa. Então, acho que é esse tipo de saída colateral que nós podemos aprender um pouco mais com o sistema americano também. Um segundo aspecto que eu achei muito interessante, que a visão que chega para nós aqui, quanto ao judiciário, quanto às indenizações nos Estados Unidos, é que elas sempre giram nos parece que elas sempre giram naquele valor exorbitante. Os 2,7 milhões do caso do McDonald's, que acabaram sendo reduzidos, mas parece que essa tem sido a regra americana. É o que chega como notícia no Brasil. E é interessante ver que não é bem assim, e que a nossa realidade, por mais que ainda esteja distante, não está tudo tão perdido quanto nos parecia. E há uma crítica muito forte aqui no Brasil quanto a quase uma condescendência, um caráter pouco punitivo do nosso poder judiciário, né, que principalmente as grandes corporações, as empresas de telefonia, os bancos, as financeiras, que seguem reiteradamente prejudicando os consumidores, e não há uma punição efetiva para isso. Que os valores seriam muito baixos e não trariam a consequência esperada. Mas, analisando a fala da professora Catherine hoje, nós vimos que o judiciário em si, nos Estados Unidos, também não vai muito além disso. Os júris fixam esses valores exorbitantes, mas quanto mais vai subindo, mais o judiciário tem essa força de frear um pouco as indenizações. Então, para perceber que a crítica que nós fazemos aqui, claro que há essa crítica, e não estou desestabilizando, mas mostrando que a solução ela não está tão longe assim, ela não está tão perdida. E a pergunta que eu tinha para fazer mesmo, embora no final da fala a professora Catherine já tenha chego muito próximo da resposta esperada, é como que seria visto justamente essa questão da justiça, de uma pessoa receber essa indenização punitiva por toda uma coletividade. Claro que há os casos dos danos específicos, danos pessoais, a principal incidência do dano punitivo ali, que é o dano intencional, que ali realmente aquela pessoa seria destinatária. Mas em se tratando da relação de consumo, o caso do McDonald's, 700 pessoas foram queimadas pelo café quente. Uma receberia 2,7 milhões, não recebeu esse valor, claro, mas seria o arbitrado para ela. Como que funcionaria na visão norte-americana, na visão dos juristas lá, como que a professora vê isso? Essa talvez injustiça de uma pessoa se tornar milionária para que a coletividade se beneficie, as outras 700 pessoas também queimadas não receberem isso, ou uma dificuldade maior ainda. Hoje, eu também fui queimado pelo McDonald's, pelo café quente, e vejo a notícia de que uma pessoa recebeu 2,7 milhões, e amanhã eu quero entrar com a mesma ação, porque eu também quero 2,7 milhões. Mas aí o dano punitivo já foi aplicado uma vez. E eu não vou receber esses 2,7 milhões igual a pessoa que recebeu ontem. Como que isso funciona? Essa aqui é a minha pergunta para a professora Catherine. Yes, thank you. Those are two very good questions. I think they are related, but we could treat them separately. The first
we'll call the windfall issue, right? The idea that the amount of the award, if we just look at this theoretically, if the amount of the award for punitive damages is the amount sufficient to deter the defendant, that amount is not equal to the amount that is necessary to compensate the plaintiff. So if you decouple the purposes of punitive damages, then you're exactly right. It doesn't follow that the higher amount that's necessary to punish or to deter, really I want to focus on deterrence here, as your question did with these widespread harms. So why should all of that money go to a single plaintiff? And I agree that as you mentioned, I started in my lecture to allude to, I think statutes like the split recovery statutes give us an idea of how not only through state legislation, but maybe judges too, could more creatively do things like set up a fund. If I were a judge in one of these cases, I might award some amount in addition to compensatory damages, as I said, to induce the first person to come forward, but then create a fund. And then what I would do is if the other harmed individuals came to collect from the fund, then they couldn't bring a lawsuit, right? They would just collect out of that fund. This is related then to your second problem, which we call in the United States, and it's been studied, the multiple punitive damages problem, right? Philip Morris or RJR Reynolds, any tobacco company that gets hit with $1 billion punitive damages award in a single plaintiff smoker case, you could say it's all well and good that that's the amount necessary to deter the tobacco company and make it change its ways. But what happens when the next person, comes in line? Now, here I have a criticism of what's happened in the United States. And I'm going to talk a bit more tonight about it, but we can start the conversation now, is the U.S. Supreme Court's approach has been much more to try to limit punitive damages, both to a multiplier and limit the jury's consideration to punishing on behalf of the person who's before you. I don't think that's the right approach. I wish instead that the Supreme Court had recognized that in a single plaintiff case, as you put it nicely, you said it was one person receiving for a group. So in my work, I've called this a kind of back-end class action. It's like a class action, but you only have a single individual. So I think we need to have a mechanism to treat the case as such. And the U.S. Supreme Court instead has focused on how you need to make sure the jury is not punishing for conduct that has happened to other individuals. And they think by reducing in the ratio of punitives one by one, they will combat this multiple punitive damages problem. But I don't think it's exactly hitting the problem on the head. And I think instead, as it sounds like you maybe would be agree that the right way to do it is to kind of transform the case into something that looks more like a class action and create a kind of fund where you either let plaintiffs collect from the fund, or if that's impossible, it's a kind of activity that has harmed unknown individuals or societies, the fabric of a community, then put it towards some kind of effort to make the defendant remediate or change its ways. Muito obrigado, professor. Antes de passar para o desembargador, o Gabriel quer falar algumas coisas. Até porque eu gostaria que a desembargadora Ângela também, quando fizesse fizesse seus comentários, pudesse passar por estes assuntos. É muito bom quando a gente tem aqui na mesa pessoas que pensam diferente. E eu e o Rafael pensamos de forma parecida em várias coisas e de forma diferente em muitas outras. E eu não tenho a mesma opinião que você tem com relação a essa suposta proximidade que existe entre a nossa realidade e a realidade norte-americana. Eu acho que
Eu tive a impressão contrária a partir de todas as falas da professora Catherine. O caminho é muito longo, A nossa realidade está muito atrás, principalmente pensando em valores, do que acontece nos Estados Unidos. E para pensar em um exemplo, só falemos da questão do café quente. Em primeiro grau, o júri arbitrou uma indenização de 2.700.000 dólares. Isso depois foi diminuído para mais ou menos 600, 700 mil dólares. A professora Sharkey falou que foi feito um acordo, ela não sabe qual os termos do acordo, mas suponhamos que tenha sido feito um acordo por metade deste valor, 300 mil dólares. 300 mil dólares para uma queimadura grave, mas para uma queimadura. Em reais, isso equivale a mais ou menos 700 mil reais, alguma coisa assim, para uma queimadura. Não me lembro de ter encontrado uma decisão por morte no Brasil, principalmente no Paraná, que tenha atingido este valor. Não estou falando em milhões de dólares. Estou falando num valor baixo. Então, a realidade é muito distante. Nós fizemos uma pesquisa no escritório em 2012 e 2013, em casos de indenizações por pain and suffering decorrentes de morte em acidente. A média do Tribunal de Justiça, coletamos todas as decisões que encontramos na internet e fizemos uma média. Foi 50 mil reais, o que deve ser mais ou menos 20 mil dólares, 15 mil dólares. Vejam que cada valor se coloca numa extremidade de uma linha muito extensa. Me lembro de ter conversado com o professor Geistfeld ano passado, lá na Universidade de Nova York também. E eu falava para ele da nossa dificuldade aqui com relação a esses valores das indenizações por danos morais, não só porque elas eram muito baixas, mas porque elas eram muito díspares, em situações parecidas. E aí ele falou o seguinte: Gabriel, mas não fique tão preocupado, porque aqui também, o senhor lembra disso? Aqui também é assim, a gente também tem essa dificuldade. As indenizações não são muito semelhantes, elas também são diferentes. E aí ele me mostrou aquele livro que eu mostrei para a senhora, que ele escreveu com uma pesquisa que ele fez em 95, em casos de erro médico, indenizações decorrentes de erro médico, em 95, em Nova York, mostrando a variação dos valores. E a variação era, mais ou menos, de 300 mil dólares, uns fixavam em 320, outros fixavam em 350, outros em 370. Essa era a variação. Isso para mim não é variação. Com base no que eu tenho aqui no Brasil, isso para mim é o ideal. A variação de que eu estou falando é de 10 mil reais até 200 mil reais. Essa é uma variação considerável. Então, é aí que eu quero chegar, para dizer que a nossa realidade ainda é muito diferente. E toda essa experiência que a professora Catherine tem trazido nesses dias, eu espero, e tem sido esse o efeito que ela tem gerado em mim, sirva para abrir a nossa cabeça e para perceber que a questão, principalmente do valor da indenização, está muito mais ligada à forma como a gente enxerga a realidade, à nossa sensibilidade, aos nossos preconceitos, do que a qualquer outra questão. É muito fácil falar que isso é cultural. Não é cultural. Isso é uma questão do ser humano, isso é uma questão do indivíduo. A gente aqui no Brasil não está preocupado em resolver as coisas, a gente quer ficar conversando sobre qualquer outro assunto e, enfim, enrolando, mas não quer resolver. E é essa a preocupação do americano, ele quer resolver. Então, se eu tenho que transformar alguma coisa em dinheiro, eu vou transformar. Se eu precisar da ajuda da economia, eu vou buscar. Se eu precisar fazer qualquer coisa, eu vou fazer para tentar resolver. Então, era isso que eu queria dizer. E a solução, para mim, não está em atribuir um valor, um caráter punitivo à indenização. Não me preocupo com isso. Isso é importante, mas não é aí que a gente tem que mudar num primeiro momento. A gente tem que mudar com relação ao valor da própria compensação do dano moral. Ela é muito baixa. A questão da punição é um segundo momento, que também tem que ser maior, que também tem que existir, na minha visão, mas num primeiro momento é muito baixa a indenização para o próprio dano sofrido. Dei alguns exemplos aqui, casos de morte, casos de lesão corporal, casos de dano à honra, à imagem e etc. Enfim, eram só essas as angústias que eu queria compartilhar. Então, antes, doutora Ângela, eu só queria esclarecer que, quanto à questão dos valores, eu concordo na disparidade. Quando eu disse que nós estamos muito próximos, é juridicamente falando.
Eu acho que nós estamos no critério jurídico mais próximos do que eu esperava, do que eu imaginava. Na questão de valores, eu concordo na disparidade, mas eu acho que isso é mais... Embora você tenha dito que não concorda que seja cultural, mas deu um exemplo perfeitamente cultural. Mas eu acho que está mais na questão econômica também. Eu acho que a realidade econômica nos Estados Unidos é uma, a realidade econômica no Brasil é outra. Então, eu acho que tem outros critérios além disso. Mas só de saber que a nossa linha jurídica já está um pouco mais próxima, já foi ao menos um alívio para mim. Essas empresas ganham tanto dinheiro aqui como ganham lá. Você entende? Desembargador, faça uso. Como é que ligamos aqui a parte desse botão? Já está ligado. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos, em especial a professora Kathleen, doutor Gabriel, doutor Rafael. Nas pessoas deles, eu cumprimento a todas as pessoas presentes na plateia, meu colega desembargador Gamaliel, doutor César. E eu gostaria de expressar a minha alegria em estar aqui hoje, nesse evento. Já estive com a Ordem dos Advogados há uns 15 dias atrás, e eu não sei se foi coincidência ou não, me chamaram para falar exatamente sobre o problema da valoração, da quantificação do dano moral, naquela oportunidade, quanto às grandes empresas. Coincidentemente, eu caí no painel do dano punitivo. E, enfim, mas, de qualquer forma, antes de começar a falar alguma coisa, eu quero dizer que eu fiz questão de participar do evento desde a quarta-feira. Eu vim assistir as palestras, ouvi a professora falar sobre os diversos assuntos, porque, para mim, era importante ter uma visão global do common law, porque não é um sistema que nós estejamos habituados. E eu queria parabenizar a comissão pela iniciativa de trazer o common law para debate e para comparação, porque, via de regra, é muito comum que nós sempre discutamos direito na esfera do direito germano-romano. E sempre naquele pensamento de que nós não vamos achar nada de útil no common law, exatamente porque ele é o reverso da medalha, ele é o nosso oposto. Então, de tudo que eu ouvi aqui, realmente fica firme para mim a ideia de que nós estamos tratando de dois sistemas completamente diferentes, com modus operandi completamente diferentes. E daí as discrepâncias todas, né, que nós ouvimos aqui dentro das mais diferentes esferas da área da responsabilidade civil. Embora, né, nós saibamos que nós já trazemos alguns modelos do common law misto dos Estados Unidos, que nada mais é que o nosso juizado especial, me parece. Isso veio dos Estados Unidos e está sendo bem usado aqui e sendo muito útil. Também me lembro rapidamente das nossas ações civis públicas, ações coletivas, etc., que também vieram importadas de lá. Então, acho que está sendo muito válido, porque é sempre bom nós nos chacoalharmos, né, juridicamente falando, porque me parece que existem alguns institutos no nosso ordenamento jurídico que talvez estejam um pouco enferrujados. Talvez eles não nos sirvam mais como serviam há 20, 30 anos atrás. Vejam bem, o que eu quero dizer, e diante do que eu ouvi, eu não acho, professora, que o common law seja melhor que o nosso sistema, que o civil law. Mas também não acho que seja pior. Como eu disse, eu acho que são sistemas completamente diferentes. E também espero que a senhora, de um modo geral, tenha conseguido, nesse tempo que ficou aqui, quem sabe, extrair algum elemento que possa ajudá-los, enfim, a melhorar, porque eu vejo e consegui verificar que vocês também têm diversas dificuldades, passam por diversas dificuldades. Em especial,
porque, como todos nós aqui sabemos, o nosso civil law, ele é um sistema centralizado, é um sistema centrado na figura do juiz. É o juiz, o Estado juiz, que é o responsável pela busca da verdade real. O sistema todo é focado no Estado. E não só nisso, mas eu também, em todas as áreas, em todas as esferas do país, o nosso país, na verdade, valoriza por demais o paternalismo do Estado. Então, por esse motivo, o nosso sistema ele é fechado. E se eu pudesse fazer alguma crítica construtiva, a meu ver, eu acho que nós sofremos por um engessamento. Há um engessamento do nosso sistema, o que não ocorre com o common law. Os senhores viram aqui, desde quarta-feira, eles julgam com base em precedentes, em casos concretos da Maria, do João, enfim, e sobre isso se monta uma jurisprudência, se monta um entendimento e os casos vão sendo julgados. Então, há também aí, nesse caso, eu vi também que há um foco especial na produção de provas pelos advogados e pelas partes. Lá, os donos são as partes, são os advogados, são eles que se responsabilizam por levar ao juiz ou ao próprio jurado, que também não é diretamente ligado à figura estatal, a solução do caso. E percebi também que há uma ênfase no empirismo, né? A decisão é uma escolha pragmática pela versão mais verossímil, pela versão mais semelhante, dentro da verossimilhança. O precedente é a regra de ouro. O conhecimento acumulado com esses casos anteriores é que dita o julgamento dos casos futuros, diferente do nosso, que nós temos que perseguir uma certeza, uma verdade real. Então, por aí, as coisas começam a ficar completamente diferentes. Falando sobre esse assunto, me lembrei, na verdade, a senhora esteve no tribunal ontem e teve a oportunidade de presenciar parte do julgamento que nós estávamos fazendo. Enfim, o caso era de uma criança que tinha sido hospitalizada, tinha sido hospitalizada na emergência por conta de uma crise convulsiva. E a discussão aí girava em torno do plano de saúde, da responsabilidade do hospital, porque chegou a um dado momento, o pai retirou essa criança do hospital e simplesmente levou a criança embora. E então ele estava cobrando do hospital e do plano de saúde indenização por, me lembro, danos materiais, se havia algum, não sei, mas especialmente danos morais, em razão do sofrimento que ele sentiu por ter tirado essa criança abruptamente, considerando que o plano de saúde e o hospital o plano de saúde teria negado a cobertura para a internação. E o hospital teria cobrado uma caução para que esse menino ficasse lá por vários dias, enfim, conforme o médico havia determinado. No momento do julgamento, a senhora estava na sala, o desembargador, colega meu, quando relatou o feito, fez menção ao seguinte, ele disse: eu acho que cabe o dano moral, enfim, opinou, e disse assim, porque, na verdade, o médico determinou que o menino ficasse internado, porque ele poderia ter novas crises convulsivas. E, para nós, o médico é praticamente um Deus. Não sei se a senhora se lembra. Esse pensamento, o médico é quase um Deus, me recorda do que nós falamos aqui, e a senhora falou também, que nos Estados Unidos os médicos têm que fazer o seguro porque eles são falíveis. Então, a senhora já veja que, para o nosso entendimento, a nível de inconsciente, nós vemos o médico muitas vezes como um Deus, razão pela qual não há a obrigatoriedade de que se faça seguro. Ao contrário, me parece que foi dito que há uma determinação que não se faça o seguro. Então, isso tudo é consequência desse pensamento. E isso também não foge da figura do magistrado. Há um simbolismo em torno da figura do juiz, que
às vezes é Deus, e alguns, às vezes, até professores de Deus. Mas isso nos leva a pensar que, por esse motivo, que eu consegui perceber, dentro do que falamos aqui, por que há uma cultura entre todos nós, e aí eu englobaria os advogados, no sentido de fazer com que o Deus juiz resolva as coisas. E nós levamos com muita moderação a nossa ação, o nosso pleito, e não nos importamos tanto com as provas, porque o Deus juiz há de resolver a nossa vida. Nós ainda vivemos numa fase, professor, em que, e acho que os senhores passaram por isso há décadas atrás, e a senhora comentou isso aqui, de que nós ainda ameaçamos alguém, eu vou em juízo buscar os meus direitos. Isso é muito comum e é o que é feito aqui ainda. Então, sobre isso, eu trouxe esse assunto exatamente porque a senhora esteve no tribunal e também nos inquiriu depois, perguntou por que é que as pessoas que os advogados não conversavam conosco na sessão de julgamento. Os advogados vão à sessão para sustentar. Eles têm 15 minutos para sustentar. E a discussão cinge entre nós mesmos. E ela perguntou, mas por quê? Que o advogado, eles não perguntam, eles não falam, eles não questionam. Aí é o engessamento do sistema. Nós somos juízes da legalidade. Nós não somos juízes criativos, como no common law, que criam as decisões. Nós temos que seguir o que a lei determina. E o nosso país possui muitas leis. E a nós não é dado, a nossa criação, a nossa criatividade é limitada pela lei. Os senhores todos sabem disso, estudaram na faculdade. Então, por esse motivo, nós temos que respeitar e nos cingir às regras de processo. Por sinal, quando eu pedi vista dos autos, a senhora estava lá, era no sentido de verificar no processo, porque para civil law, o que não está no processo não está no mundo, o que não está no processo não está no mundo, eu realmente gostaria de verificar e me certificar a respeito do nexo de causalidade, da irritação que aquele pai passou quando tirou a criança e levou embora para casa, e a conduta, e uma eventual conduta ilícita por parte do plano de saúde que negou a cobertura. Eu fiz mais algumas anotações e realmente eu quero lhe dizer, professora, que nesse período que eu estive assistindo as suas explanações, eu admito que fiquei fascinada com alguns pontos do common law. Em especial a dinâmica das provas. A senhora hoje falou sobre a utilização de tabelas, a senhora usou o termo past working experience, tabelas com médias históricas para se aferir um indenizatório na esfera do dano compensatório. A senhora também falou sobre o fato de que o common law trata as pessoas por categorias, de pessoas de cores, de raças diferentes, de mulheres, de homens, enfim, tudo isso muito é muito investigado, é muito esmiuçado. A senhora também me falou a respeito dos cálculos hedonísticos, desembargador Gamaliel. Eles fazem uma conta para se mensurar a felicidade por dia. Isso para aferir a doença e a dor moral que uma pessoa pode sentir ao longo de uma vida, e esse valor multiplicado por X número de dias. Enfim, são situações completamente diferentes das nossas, onde as nossas provas são efetivamente mais simples e, portanto, as nossas indenizações, e aí, quem sabe, entra um pouco a explicação que o doutor Gabriel acabou de me pedir, porque da nossa timidez, se é que pode se falar em timidez, na fixação de valores indenizatórios, porque nós não chegamos e os senhores não nos trazem provas tão
detalhadas, tão elaboradas, tão refinadas a ponto de embasar uma indenização mais elevada que nos dê segurança na fixação. Nós temos um problema, não sei se chamaria de problema, mas no Brasil, os senhores sabem, nós não temos a figura, ou não usamos a figura do dano punitivo. Nós nos utilizamos do dano moral, muitas vezes, da figura, da categoria do dano moral, para tentar persuadir o infrator a não mais cometer os ilícitos que ele vem reiteradamente cometendo. Entretanto, nós somos, como somos legalistas, de modo geral, nós temos algumas limitações. A legislação aqui no nosso país diz mais ou menos o seguinte, professora: a quantificação deve ser feita levando-se em conta a situação financeira vivenciada pelo agente causador do ilícito, a intensidade do sofrimento enfrentado pelo ofendido em sua esfera subjetiva, agregando-se a isso os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo o quantum fixado restar-se capaz de atuar como meio educativo no sentido de desencorajar a prática de outras situações vivenciadas, bem como forma de compensação aos transtornos vivenciados pela parte ofendida. Então, a senhora veja que nós colocamos tudo no mesmo caldeirão, por hora. Talvez, para que se possa chegar a todos esses patamares elevados, como o doutor Gabriel comentou, e eu sei que é o sonho de alguns advogados, nós teríamos, quem sabe, aí é uma questão para reflexão, separar a categoria do dano punitivo, porque para nós fica muito complicado colocar tudo na mesma panela. Imaginar que a Maria vai receber 100 mil reais por uma compensação e a empresa pela punição, e o outro possa receber 10 mil pelo mesmo fato. Então, se nós conseguirmos separar as categorias do dano punitivo, eventualmente, do dano moral e ainda o dano material, ficaria mais coerente no momento de arbitrar o quantum indenizatório, porque dentro do nosso contexto processualístico, nós nos sentiríamos mais seguros em tentar dar a cada um o que é seu e tratar desigualmente situações desiguais. Então, eram essas, basicamente, algumas questões que eu queria trazer, que eu gostaria de submeter à plateia para discussão. Gostaria também, para finalizar, não me estender mais ainda, de terminar e perguntar à professora, considerando que o nosso sistema ele é praticamente estatal, a senhora percebeu, isso é a parte que eu entendo, pelo menos do que eu conheço, saudável, né? O país hoje propicia que 97% da população, uma grande camada da população, tenha acesso à justiça. A pergunta que eu quero lhe fazer é como funciona o acesso à justiça nos Estados Unidos para as camadas mais carentes da população, considerando que, pelo que eu ouvi até agora, e a senhora nos trouxe aqui precedentes de pessoas que foram lesadas e outras que, pela via indireta, foram beneficiadas com grandes indenizações. Eu só não consegui visualizar como essas pessoas teriam acesso à justiça, como seria esse acesso à justiça. Essa é a pergunta, não sei se me fiz entender. Eu gostaria de saber como funciona o acesso ao judiciário, à justiça, às camadas mais pobres da população. Especialmente porque a senhora mencionou que são sempre os grandes escritórios que trabalham e trazem as grandes causas, etc., etc. Obrigada. Thank you very much. As I mentioned last night, this has been a very enriching experience, not only to have a very engaged audience while I'm giving the lectures, but through these panels and the discussions, for me to learn about your system, because as I said at the outset, my expertise is not in comparative law, and while I talk about U.S. tort law in other countries, I'm very interested to try to learn about their systems and figure out where there are points to debate, but
but I couldn't begin to answer the question, for example, of which system is better. I don't know enough about any other system, but I find a few things, if I may, interesting in what you were just saying, and I appreciate the knowledge. I guess, and I'll get to your, I promise I'll answer your direct question, but I had two comments first, which was first, it's still a little unclear to me how different, if we were to isolate tort law, and just think about tort law, how different the civil law system here versus the common law is. Namely, how much the way I had begun to understand, perhaps misunderstand, is while it is more rigid and legalistic than the common law system, there is nonetheless sort of room for importation of certain theories. We were discussing loss of chance, for example, et cetera, that looks more like the same kinds of considerations that judges would look to in the common law system. So that's just one question I have. And is tort law, is it in any way distinct from other areas of law where there might be less room for thinking in the kind of common law way? That was one question. And the second is, it was very interesting to have you read, I tried to take down some notes of the the law with respect to quantification of the moral damages, and there's this notion of to disencourage and dissuade the activity. At least that's how it was interpreted to me. That sounds like very much a kind of deterrence-based goal, which I've been talking about over these past few days, namely not thinking about compensating an individual for his or her losses, but what you need to do to deter the actions of the defendant. And I'm wondering, for example, without calling it punitive damages, if we just think of it as supracompensatory and think about it as maybe some kind of multiplier, would there ever be room for using something like that formula of, if the activity is under-detected and you're only going to be sued, 1 out of 10 times, could you use that as a way to quantify that factor of deterrence, of discouraging? Or another way of asking it is, if you don't use something like that, how do you come up with how do you quantify that factor? What's needed to deter the bad activity of the defendant? Those were my two questions. Back to you. On access to justice, it's a big issue in the U.S. And Raphael, you asked me some questions yesterday along these lines, and I thought about it some more overnight. I mentioned we do have public defenders, I mentioned to you, in the criminal side. On the civil side, we have the Legal Aid Society, so we have groups of attorneys who take on cases of individuals that can't find plaintiff's attorneys to take their cases, et cetera. But we have problems with respect to too much demand for their services, not enough government funding of those services, so it's a problem. The other thing, and there's been more attention in the U.S. recently, is there's a lot of criticism of some of the reforms that I mentioned of our tort system, namely caps on damages. The way these reforms apply, they seem to dramatically affect certain individuals' access to justice. So, for example, the elderly or women, et cetera. And so I do think it's a concern in our system with respect to thinking about when we enact reforms, because we think that one part might be out of hand. We might have frivolous lawsuits or people who are abusing the system, and we put in a reform that ends up having the unintended consequence of keeping certain individuals from having access to the courts. So I do think it's a concern in our system. I'm not, the only other thing that I can think of is there's been a movement in various states to try, through the state bar associations and other groups, to incentivize private attorneys to take on more pro bono work to help out the legal aid societies, et cetera, to draw attention,
to that issue. Eu não me lembro exatamente as perguntas que ela fez. A primeira, no que se refere ao sistema de franquia. Como funciona a questão das indenizações aqui? O que gera a responsabilidade? Qual é o esquema da responsabilidade civil? E segundo, como é que se fundamenta o arbitramento aqui? Porque daí a senhora falou, porque levando em conta aqueles critérios, dentro desses critérios, não se daria para utilizar esses raciocínios que ela trouxe nessas experiências, sem mudar? Como que se chega à conclusão de que se está punindo ou não a empresa com valor da indenização? Por exemplo, aplicar aquelas espécies de campos que ela trouxe, a questão do caráter punitivo como postura criminal. Essa pergunta tem mais outra? Não, foi basicamente essa. Bom, há que sempre se pensar a respeito. A senhora me perguntou nos perguntou a respeito de uma eventual fórmula, de um cálculo para chegar a uma indenização, se eu entendi bem. Ou acerca dos parâmetros utilizados para que se chegue a um valor indenizatório. Claro que essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, esse é o grande problema. Esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje em dia. Se não fosse assim, os advogados não estariam, pelo que eu ouço, ora reclamando que o valor foi elevado, ora reclamando que o valor estaria aquém do necessário. E os parâmetros que nós usamos, eles não entram tão a fundo, como eu ouvi aqui nesses dias, a ponto de dados estatísticos, porque, na verdade, não nos vêm aos autos todas essas provas, todo esse direcionamento. E é isso que vem sendo debatido e é isso que eu ouço que vem sendo comentado e pedido aos advogados. E eu mesma já o fiz na ocasião que estivemos juntos há uns 15 dias atrás, num debate que nos oriente, que nos delimite, que nos dê o caminho, porque fica muito simples. E entra exatamente naquilo que eu falei, que o julgador tome as dores de todas as partes e resolva por si próprio. E foi dito aqui também, pelos debatedores da quarta-feira, que ninguém melhor que os advogados, e a senhora também disse, advogados e partes, para conhecer a situação real que envolve o caso concreto. Muitas vezes nós temos que fazer uma ginástica mental para conseguir entrar na situação ou entender o que é que está sendo pedido, o que é que está sendo solicitado, enfim, o que envolve o caso. Mas, de qualquer forma, há uma limitação, porque a legislação brasileira, como não aceitou explicitamente essa questão do dano punitivo como na forma de dissuadir a parte a deixar de praticar determinado ato, há uma limitação no sentido de que não é possível que se indenize de tal forma a ponto de que, pela legislação, se cause um enriquecimento da parte. Enriquecimento isso às custas do empobrecimento da parte contrária. E isso realmente é um limitador eficaz que os julgadores brasileiros se utilizam, razão pela qual o valor, o montante, o quantum acaba ficando para algumas pessoas abaixo, aquém do que deveria. Tanto é que ontem a senhora percebeu uma quantia fixada, o que foi sugerida, de R$5.000. Pelo que eu soube, a senhora entendeu que esse valor seria irrisório, seria pequeno. Então, a limitação fica na condição pessoal daquele que pede, fica na condição econômica daquele que paga, mas o foco fundamental é a extensão do dano. A extensão do dano. O foco fica na extensão do dano e não no caráter punitivo e persuasivo da indenização. Então, quando se questiona a respeito, isso já foi feito, por que se fixam valores pequenos contra um banco, com uma inscrição indevida? A resposta é que,
pela extensão do dano, a extensão do dano de uma inscrição indevida, tirando a qualidade da parte de quem paga, doutor Gabriel, que eu sei que é o seu foco e o foco de diversas pessoas aqui. Mas quando se fixa a indenização com foco na extensão do dano, não há como, dentro de um contexto da razoabilidade e da proporcionalidade, majorar ou fazer crescer o quantum a ponto de superar uma indenização por morte, por lesão corporal, etc., etc. e tal. Né? Então, esse é o impedimento. Por isso, da minha sugestão, e agora refletindo sobre o assunto, de separar e não misturar, colocar em caixas diferentes essas categorias, para que se tenha mais liberdade para arbitrar e sentir, quando for necessário, realmente persuadir uma punição com persuasão, então se utilizaria de uma categoria de dano diferenciado. Essa é a ideia. Não sei se eu respondi o que a senhora queria saber. Eu só queria complementar que, embora nós não tenhamos essa questão do dano, mas tenhamos esse critério punitivo dentro do dano, essa limitação ela passa também pela nossa dificuldade de números, a nossa dificuldade de estatísticas, que nos Estados Unidos é muito mais presente. Então, nós não temos aqui com a facilidade de acesso ao menos, ou talvez essa dificuldade nos gerou um costume de nem tentar ir muito atrás. E, então, por mais que nós possamos, talvez dentro do critério punitivo, aumentar, ainda que não excessivamente, mas aumentar um pouco o dano moral, esse critério punitivo ele no Brasil é muito genérico sempre. Então, ele é muito abstrato. Nós sabemos que os bancos precisam ser punidos, mas por quê? Qual é a taxa de reincidência deles? Quantas pessoas já passaram por esse mesmo problema? Quantas vezes eles deixaram de ser processados? Isso nós não temos. E não temos de fácil acesso e ninguém vai atrás. E aí eu acho que talvez resida uma das grandes dificuldades. Não sei se eu só gostaria de fazer uma ponte exatamente sobre esse assunto, aproveitar a oportunidade. Há sempre um afã no sentido de sempre entender que o sistema alheio, o que é do outro, é sempre melhor que o nosso. Eu compreendo isso. Só que nós devemos aproveitar, existem pequenas coisas que podem ser feitas para melhorar a qualidade dos julgamentos brasileiros, que não demandam grande esforço. Um deles é exatamente esse. Na medida em que se delimita melhor a prova, que os advogados se preocupam mais em trazer dados para o magistrado, uma vez que não há, pelo menos num momento imediato, uma maneira de alterar o sistema processualista brasileiro, que os senhores nos tragam dados mais precisos, os pedidos mais precisos, tentando valorar dentro de estatísticas, mesmo que entendam que seja despropositado, mas alguma coisa deve ser falada, deve ser dita, se criar uma nova cultura baseada em números. Eu acho que talvez isso que nos falte num primeiro momento, que não seja de difícil solução. Isso que eu gostaria de falar. Eu só queria dizer o seguinte, antes de passar para a professora Catherine, que eu reconheço, eu preciso fazer isso porque senão fica a impressão de que eu só critico. Não é, eu reconheço. E digo isso até para a doutora Ângela. Eu reconheço. A culpa é minha. Tanto é assim que, como advogado, ontem, o doutor César está aqui para ser minha testemunha, nós conversamos sobre isso e dissemos, não podemos continuar mais trabalhando do jeito que estamos trabalhando. Nosso escritório trabalha só com ações de indenização, então, de certa forma, o nosso trabalho já é um pouco diferenciado porque ele é bem específico, mas, ainda assim, não estou satisfeito com ele. Ele precisa melhorar. Então, eu só quero dizer para vocês que saibam que essa culpa eu reconheço, eu assumo, e eu acho que agora começa uma nova caminhada, pelo menos para nós, no sentido de elaborar mais as nossas petições iniciais, a construção das provas, o pensamento estratégico sobre as provas que a gente quer produzir e assim por diante. E, por fim, quando eu critico bastante essa questão dos valores, eu faço
até porque escolhi, sempre digo isso, defender só vítimas. Então eu tenho plena convicção de que acho que isso é certo. Isso não é apenas conveniente para mim como advogado de vítima, até porque vocês percebem que com esses valores não dá para ficar rico. Mas não é uma questão de dinheiro, porque eu realmente acredito que isso é importante. Gabriel, queria fazer uma colocação e aproveitar para reflexão para a própria professora Catherine e para a doutora Ângela Cury. E ontem, na minha fala aí na mesa, quando o Gabriel me botou numa fogueira e perguntou o que eu achava, eu caminhei no mesmo caminho, fazendo uma meia-culpa, no sentido de que nós ficamos, muitas vezes, advogados, muito presos a essas amarras, né? Eu não vou pedir isso porque o tribunal pensa assim, o tribunal não concede, o tribunal. E talvez deixamos de fazer um pouco dessa lição de casa, de fazer, como a expressão que eu usei ontem, um feijão com arroz bem feito. Mas, e eu entendo o que o Rafael fala, da nossa ausência de dados, de estatísticas, e isso é relevante quando eu tenho um banco, uma seguradora, quando eu tenho uma relação de consumo, ou quando eu tenho, por exemplo, uma lesão corporal, quando eu tenho uma incapacidade. Mas no caso de morte, que prova eu, advogado, tenho que fazer? Que prova? A pessoa morreu. O pai de família morreu, em razão de um ilícito. Como que eu vou demonstrar que prova eu tenho que levar para o processo para mostrar esse sofrimento da vítima, dos filhos? Queria refletir sobre isso. Porque 50 mil é a média, Gabriel? Por que 50 mil? Is that right? The average death award here is 50,000? Yeah, damages. I mean, here, damages in wrongful death in the United States are complicated because here, as I mentioned before, we leave the common law because in the common law, if you died, your tort claim died with you. So we have statutory wrongful death statutes. And my own view, you can look at pretty good empirical evidence on this in the United States. If I were to present a bar chart and it went from temporary injuries to more serious injuries, and this hand, so this hand is doing awards, right? From temporary to more serious, the average awards go up. For grave physical injuries, they're like this, and for death, they come down. So that's what the picture looks like in the U.S., and I think you could be, so I have been and others have been quite critical. Why is that? Well, in the context of death, you're not having future expected medical payments, you're not, and it's one of the reasons, since only a minority of jurisdictions allow for a measure, a hedonic measure of the value of life, those damages are very depressed. My own view is that that's wrong, and so either, right, I think what some attorneys have done in the U.S., but I don't think this is the right way forward necessarily for reform, is they've tried to get juries to award very large amounts for pain and suffering in the moments before death. And I think, in essence, the jury is actually moved, but that's only going to be in a select kind of case where someone was aware for more than a few seconds that they were going to die. Other ways are to reform the statutes, or some have argued, and actually my colleague Mark Geisfeld and I have this debate, that punitive damages in wrongful death cases are serving that purpose, and so they should be allowed there, etc. But you're right with respect to when I think about what's the type of evidence that lawyers in the U.S. could put forward, it's quite limited in the context of death. If the jurisdiction allows for hedonic damages, then they can bring in quite good empirical evidence on the value of statistical life. As I mentioned, we have in the U.S. A set of studies, and they've been validated so much that the public regulatory entities rely on this figure of 9.1 million as the value of life when they're deciding how stringently to regulate pollutants, et cetera. To me, that seems like a good figure if you're in a jurisdiction that wants to give something for the value of life to put forward, but you can't do that
in most jurisdictions that have statutorily defined categories. Antes de passar para a próxima pergunta, só queria esclarecer para a professora Catherine que aqui no Brasil, na verdade, nós temos uma questão um pouco diferente sobre a indenização por vida, onde o dano efetivamente não está no sofrimento ou no problema daquele que morreu, mas sim naqueles parentes que ficaram sem a presença do familiar. Então, o dinheiro não é pelo sofrimento da morte, mas pelo sofrimento dos que ficam. E aí é a nossa grande dificuldade em mensurar o quanto aquela esposa que ficou sem o marido e os filhos que ficaram sem os pais precisam receber pela morte do parente. Essa que é a nossa grande dificuldade de mensuração aqui. Aí que talvez esse do valor da vida seja o mais difícil de todas as indenizações que nós tratamos no Brasil. Eu estou bastante inquieta com uma série de questões e eu não queria perder uma chance de ouvir o que a doutora teria para dizer. E também não sei se em algum momento isso ficou dito e me passou despercebido, porque são tantas informações, mas nós temos grupos de litigantes habituais, que são as instituições financeiras, as telefonias, planos de saúde, entre outras categorias. Mas a maior parte das ações, elas são em torno de causas parecidas, cometidas por réus, com identidade de réus. Aí, essas indenizações pífias, mas um tanto quanto múltiplas, acontecem em torno de um réu. Eu gostaria de saber se lá nos Estados Unidos também existe essa realidade. Se tem grupos que é sempre em torno deles a mesma demanda. Se mesmo após as indenizações, que nós estamos verificando que trata de uma outra realidade, porém também é outro mundo, mas se após as indenizações mais pesadas, se continua a reincidência, se continua o desrespeito pelo consumidor, pelo usuário dos seus serviços, ou se as indenizações têm um efeito diferente das nossas, para que a gente possa começar a formar uma ideia de condutividade, para que a gente possa pensar num novo caminhar, num novo olhar. Porque quando ontem a desembargadora Lilian trouxe que foi verificado que por 47 vezes a mesma pessoa teve o mesmo problema com a instituição financeira de espera além do proporcional, além do permitido em lei, e que isso foi entendido como um nicho de negócio que essa pessoa encontrou, eu tenho um olhar bem diferenciado em torno disso. Eu acho que as nossas indenizações não estão atendendo em absoluto ao que ela se propõe. Eu acho que o sujeito que fez isso, de submeter 47 vezes a mesma situação, eu acho que ele nos trouxe um arcabouço tão grande de como que as indenizações estão funcionando hoje no nosso país, que eu acho que a gente deveria parar para pensar. E aí eu gostaria de saber se as indenizações lá, com o seu peso maior, têm um efeito diferente do que aqui conosco. That's a very deep, broad question, right? If there, and I'll be cautious. Again, the same caveat. I can tell you how sort of the habitual bad acts, if there's a series of prior incidents where the defendant has done
the same harm and has not corrected how that can play out. But the caveat is I can't tell you more broadly because I don't know enough about the system here with respect to how this would translate. But here's what I can say. One aspect, definitely a factor, and even the U.S. Supreme Court, when it was setting up this structure to limit punitive damages, has suggested that a component of punitive damages, which is under that reprehensibility guideline, should be where a defendant has repeatedly done the same action. So that's a factor that can be taken into account and should be taken into account in terms of being an appropriate basis for giving some amount of punitive damages in a case. When you asked sort of several questions within the big question, because it is the case that there are entities like financial institutions, telephone companies, et cetera, who have committed practices that have done widespread harms, small amounts of damages to numerous individuals. Those are the kind of cases that today tend to be most rife for bringing as a class action. That's how you get the plaintiff's attorney to come forward and deal with those cases. And increasingly now, companies will also settle those cases. They want to settle the case because the defendants are seeking what they call global peace. They don't want to be subject to individual litigation over time. And the plaintiff side are happy to have these come as class actions because they think they'll have more negotiating power there. But your kind of broader question seems to ask, is there a different effect in our damages system? It does seem from, again, the limited knowledge that I have of the system here, that there is more room in the United States for what the judge was describing as kind of decoupling purposes. Certainly, we have the category of compensatory damages. We have both economic and then pain and suffering, and that component is separate and distinct from what we call punitive damages. And so if we want to award some amount of money that is not focused on the plaintiff and the plaintiff's particular losses, which would be the economic and the pain and suffering, but we want to either punish or to deter, namely focus on what has the defendant done, we have this separate category of damages. And I guess I believe, too, what's interesting as I was listening to you, Judge, is that much of my work has actually been a kind of critique of the U.S. system, where we have this big category of punitives that we need to further separate into the mix. Because within punitive damages, I think it's quite different whether we're punishing or whether we're giving what I've called these societal damages, and what Raphael was asking me about. If you're giving what are in essence kind of compensatory awards for other harmed people, you should treat that component differently from the punitive damages, let's say, the punishment ones in a single plaintiff intentional tort. So along those same lines, I've argued we need to do some more separating out so that we can understand that. But I think it's probably fair to say, again, with the caveat I gave at the outset, that we have more room in our system to be trying to award damages specifically to deter bad behavior on the part of entities. And it's also the case that class actions are used in this kind of framework, so we probably don't have the same number of individual plaintiffs coming forward, because attorneys aren't going to take those cases, but they'll bring them on behalf of a class and then either litigate that or settle it out of court. Obrigada. A bem da verdade, eu não sei se eu responderia à pergunta que foi feita. Talvez não seja essa a minha intenção, mas especialmente informar a professora que
no nosso país, há uma legislação específica, que nós chamamos de Código de Defesa do Consumidor, que nos auxilia a amparar situações mais ou menos semelhantes à que a colega relatou. Para isso, ou as associações de direito de consumo teriam competência, atribuição para ingressar com essas ações coletivas, que nós aqui, em alguns casos, chamamos de ações civis públicas, porque elas realmente visam a defesa da sociedade como um todo. Me parece que, numa situação semelhante, eu pensava que, enquanto a senhora se expressava, seria, quem sabe, o caso de se ingressar com uma ação civil pública, cuja atribuição é do Ministério Público, que eu não sei exatamente que atribuições tem nos Estados Unidos, especificamente na área de responsabilidade civil, mas aqui o Ministério Público é uma instituição, o que os senhores chamam de prosecutors. Lá, eu não sei se há só na esfera criminal, eles também trabalham na esfera civil, mas aqui os promotores de justiça, eles têm atribuição para ingressar com ações civis públicas em prol da coletividade, e me parece que se enquadrariam numa situação bastante semelhante a essa, na qual haveria o que se chama pela nossa legislação termo de ajustamento de conduta feita entre o Ministério Público, o promotor e a empresa infratora, na qual se estipularia um prazo para que a empresa se adapte, se adeque às normas, sejam elas de ordem administrativa ou outra coisa parecida. Em não o fazendo, caberia uma multa. Essa multa tem o caráter de persuasão, doutora. Essa multa, se bem empregada, tem caráter de persuasão, porque desse acordo nasce um título executivo para ser executado. E pelo que eu percebo, eu pelo menos não tenho tido notícias de grandes ações civis públicas, seja na esfera de telefonia, de bancos, etc. e tal, mas seria de imensa valia se o Ministério Público, especialmente do Paraná ou, do modo geral, do país como um todo, fizesse um uso, mais uso dessa ferramenta que me parece fundamental, especialmente nesses casos. Claro que aí o quantum essa multa, que teria um caráter indenizatório persuasivo, a discussão fica sempre em torno de que a quem caberia, por hora, pela lei, o dinheiro iria a um fundo do próprio Ministério Público, mas me parece que isso tudo é bastante discutível, e há também a possibilidade de se tentar empregar o valor depositado nesse fundo em alguma coisa que vai em benefício da própria sociedade, porque aí nós não estaríamos privilegiando um indivíduo em detrimento de outros tantos que deixariam de receber o valor, porque aí sairíamos da esfera individual e entraríamos na esfera coletiva. Vamos para a última pergunta, pelo avançar da hora, doutor César. Eu só gostaria de fazer uma observação. A questão que o Dr. Robson falou sobre como se fazer a apuração do sofrimento, eu acho que a gente tem várias situações. Por exemplo, um pai, vou dar um exemplo que me ocorreu agora, um pai que perde um filho. Ele pode mensurar, até para efeitos não econômicos, mas econômicos, o que ele gastou desde a gravidez da esposa dele com o filho, quanto que isso ainda ele gastaria, qual seria a expectativa dele. Então, eu acho que o grande mote é a gente decompor, como se faz em derivadas e limites na engenharia, né? Você faz a decomposição, a desembargadora Ângela falou muito bem, de colocar em várias caixas, porque é muito mais fácil você achar parafusos e pregos de variados tamanhos, colocando eles como em caixas diferentes. Vou colocar tudo numa caixa só, cada vez que você quiser exatamente aquele parafusinho pequeno, você vai ficar procurando. Então, eu acho que a decomposição dos danos
dos sofrimentos é uma coisa a ser levada em consideração. Eu achei que a colocação da desembargadora foi bastante lúcida e profunda, e até devo dizer aqui publicamente que, apesar da sua posição assim um pouco séria, até me surpreendeu com a sua sensibilidade em alguns casos. Mas eu só vou discordar de uma situação. Eu acho que aquela pessoa que procura, principalmente pela primeira vez, uma indenização por uma questão de danos punitivos, ela deve ser premiada. É como se nós todos estivéssemos aqui morrendo de fome e daqui a pouco tem um leão, um rinoceronte ali, infelizmente, a ser abatido para que todos aproveitem. Eu acho que é óbvio que na selva funciona assim. Aquele que tem a coragem, que corre o risco de ir lá e enfrentar a fera e matar, ele deve ficar com a melhor parte, vamos dizer assim, do que se restou desse animal. Porque, se não fosse ele, provavelmente os outros sequer receberiam ou tomariam conhecimento dessa possibilidade. Então, ainda que, vamos dizer assim, existam outras pessoas, pelo fato dele ter enfrentado, pelo fato dele ter iniciado talvez um entendimento jurisprudencial dos próprios juízes em relação a essa questão do dano, vamos dizer assim, em decorrente de uma indenização por danos punitivos, eu acho que ele deve ser agraciado como uma maior parte. E outra coisa que eu devo, só para fechar, e para ver como às vezes a questão do preconceito é uma coisa muito importante. O meu pai foi do judiciário, também foi juiz, e ele sempre foi voltado à questão de trânsito. E ele sempre dizia assim, nós temos mania de dizer que o brasileiro não tem cultura, o brasileiro não sabe dirigir, o brasileiro isso e aquilo. E ele sempre era convidado, ele praticamente rodou o mundo para dar palestras nesse sentido. Ele dizia, olha, a diferença do motorista japonês, ou do americano, do sueco, não é que eles são melhores ou são mais responsáveis do que a gente. É que lá existe uma legislação que pune efetivamente quem sai fora da linha. E essa é uma nossa realidade. Nós temos aqui uma série de legislações e a gente sabe que muita gente não cumpre porque não há vamos dizer assim, não há o medo da punição, há o sentimento de impunidade. E boa parte das empresas que são multinacionais, que o Gabriel, que todo mundo estava falando, às vezes até acabam cometendo delitos e ilícitos em excesso, até pela certeza da punição ou pela certeza da pequenez das indenizações. Então, eu não vejo sempre, a gente tem essa preocupação de dizer que vai quebrar a empresa. Eu me lembro que quando saiu o Código do Consumidor, vários advogados de seguradora e de empresa, isso é um absurdo. Esse código chega a ser quase pornográfico, porque vai quebrar as empresas. Não quebrou. Foi um código rígido, que no início as empresas chiaram e acabou melhorando o serviço para todo mundo, inclusive para as empresas. Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa audácia, porque quem também não arrisca, não sai do lugar. E eu acho que a gente está, até com essa situação, vários juízes, desembargadores participando, é um momento, eu sei que ainda falta muito, mas é uma questão que a gente ainda pode avançar e é um reconhecimento disso. Basicamente seriam essas colocações que eu queria fazer. Depois do que o Dr. César falou, eu prometo que até à noite eu não vou mais falar absolutamente nada. Can I say one comment? Can I have just one comment? So, just to be clear, I like disagreement, I like debate, but I don't think we disagree because I said, maybe we do, but I said, tried to be clear that I think we do need to award what we could call sort of the bounty, thinking about the rhinoceros, but we need to award something, I said, for the incentive effect to make sure the plaintiff's attorney comes forward with the case. It's hard to measure exactly what that would have to be, but I don't think that it's the entirety of the punitive award. It's not the entirety. If we're going to say we should award some amount for societal damages, to me it doesn't make sense that all of that would be necessary for this bounty. But I entirely agree that you wouldn't just give the same amount. The same way when we have class actions, lead plaintiffs get treated better than the absent plaintiffs for what they've gone through, etc. One just interesting point of information that I didn't mention during the lecture on those split recovery statutes,
They differ with respect to how the plaintiff's attorney gets paid. Some of the states let the plaintiff attorney get the percentage from the entirety of the award, and then the award gets split with the states. Others say his or her award is only from the portion that goes to the plaintiff, and you can imagine that affects dramatically the incentives of the lawyers to come forward or not. So I think attention needs to be given to that aspect. I don't think that they should get the exact same amount. I just think that if we were precise about why we were giving some percentage of the award to make sure there's the incentive to come forward and to bear that risk, then we would figure out how to measure that, and it wouldn't be the entirety of what's needed to punish or to deter the defendant. Desembargadora Ângela, quiser fazer suas considerações finais. Obrigada. Bom, eu não teria considerações finais. O que eu gostaria de dizer, em especial, é agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos os que vieram e tiveram a paciência de, enfim, aprender um pouco desde quarta-feira, e, em especial, agradecer à professora pelas informações que nos trouxe da quarta, e porque, na verdade, como eu havia dito, não se trata de dividir, nós não temos praticamente que dividir, não se trata de culpas, nós não estamos aqui assumindo culpas e nos penitenciando de absolutamente nada. Eu acho que esses eventos, nós somos todos integrados no mesmo sistema, todos sofremos as mesmas consequências, também, por outro lado, nos privilegiamos das mesmas, do bônus que ele nos traz, e sofremos com o ônus que ele nos traz também. Então, que essa troca de informações nos sirva para aprimorar os nossos conhecimentos e, de alguma maneira, achar soluções alternativas para sua implementação e incrementação e melhor desenvolvimento. Obrigada. Professora Catherine, quer falar mais alguma coisa? Just I concur with the judge. Então, encerramos por aqui mais esse encontro. Voltamos pontualmente às 19 horas. Muito obrigado à presença de todos, principalmente da desembargadora. Muito obrigada. E até à noite. Obrigado.